Bem-vindos ao episódio 5 da série Como Somos Salvos, Soteriologia. Hoje a gente vai tratar do coração do Evangelho. A questão é esta: como um Deus que é perfeitamente santo e justo pode aceitar pecadores culpados? Parece um dilema impossível, né? A resposta da Bíblia para esta pergunta está numa única e poderosa palavra: justificação. Mas, para entender o que ela significa, primeiro a gente precisa encarar uma tensão que existe dentro de muitos de nós. Pensa comigo. Muitas pessoas vivem presas entre dois medos silenciosos. De um lado está o medo da performance. Aquela voz que fica perguntando, será que eu sou bom o suficiente? Isso gera uma ansiedade sem fim, um fardo pesado. Do outro lado existe o oposto, o medo da licença. É aquela ideia perigosa de que, se a graça é de graça, então o pecado nem importa tanto. E isso leva a uma indiferença total. A Bíblia, então, nos aponta um terceiro caminho, que é o verdadeiro cerne da fé, a justificação pela fé. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender a dimensão do problema. E o cenário aqui não é o de um consultório terapêutico, mas sim o de um tribunal. A nossa situação não é só um deslize pessoal, é uma questão de realidade legal. Somos culpados diante de um Deus que é um juiz perfeito. A pergunta que o Evangelho responde não é como eu posso me sentir melhor comigo mesmo. A pergunta de verdade é: como uma pessoa culpada pode ser de alguma forma declarada justa diante de um juiz que não pode simplesmente ignorar a justiça? Pensa bem, se Deus só ignorasse o pecado, ele não seria justo. Mas se ele exige uma justiça que ninguém consegue alcançar, qual a esperança? Parece um beco sem saída. E é exatamente aqui que a Escritura revela a solução, uma solução de tirar o fôlego. A justiça que o próprio Deus exige é a justiça que Ele mesmo providencia. E ela não vem pelos nossos esforços, não vem pela lei, ela vem por meio de Jesus Cristo. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nesse termo, que é a chave de tudo: justificação. O que é isso? É, fundamentalmente, um veredito legal, uma declaração que vem do próprio Deus. A palavra justificar, como eu disse, é linguagem de tribunal, é um termo forense. E isso é muito importante. Não significa tornar alguém justo por dentro, como num processo de melhoria moral. Significa declarar justo legalmente. É como se o juiz batesse o martelo e mudasse o que está escrito no nosso registro. É uma mudança de status legal diante dele. E é por isso que é absolutamente crucial não confundir justificação com santificação. São duas coisas diferentes. A justificação é um ato único, instantâneo, que muda o nosso status diante de Deus. É a raiz da nossa paz. Já a santificação é o processo de uma vida inteira em que somos transformados por dentro. É o fruto que nasce dessa paz. Primeiro a raiz, depois o fruto. Tá, mas aí surge a pergunta: qual é a base legal para um veredito tão impressionante? Como um Deus que é justo pode simplesmente declarar justo alguém que é injusto? A resposta está num conceito que os teólogos chamam de a grande troca. Esse versículo de 2 Coríntios explica a grande troca de uma forma brilhante. É o seguinte: Deus tratou Jesus, que nunca pecou, como se ele fosse o pecador na cruz. Para quê? Para que ele pudesse tratar a nós, os pecadores que creem, como se fôssemos perfeitamente justos como Cristo. É uma troca de contas. O nome técnico para isso é imputação. É como um sistema de crédito divino. Pensa assim, toda a nossa dívida de pecado, toda a nossa culpa foi transferida para a conta de Cristo na cruz. E ao mesmo tempo, toda a justiça perfeita de Cristo, sua vida de obediência sem falhas, é creditada na nossa conta. Isso acontece no momento em que cremos. E isso muda tudo. O objetivo da vida a partir daí não é mais tentar construir um currículo de boas obras, ou uma justiça própria para apresentar para Deus. O objetivo é simplesmente receber, pela fé, essa justiça perfeita que vem de Deus e que se baseia na fé. E chegamos a um ponto essencial. A fé não é a nossa grande obra. Não somos salvos por causa da nossa fé, como se ela fosse o nosso mérito. Somos salvos através da fé. A fé é só o instrumento. Pensa nela como uma mão vazia. Ela não tem nada a oferecer. Ela só se estende para receber um presente. O valor não está na mão, entende? O valor está no presente que ela recebe. O valor não está na nossa fé, mas no objeto dela, Cristo. Certo, entendemos o mecanismo. Mas e na prática? Qual é a consequência real de tudo isso? O que esse veredito de justificado produz na vida de alguém? O primeiro e mais imediato resultado não é um sentimento passageiro, mas uma realidade objetiva, um fato. A gente passa a ter paz com Deus.
O estado de guerra que existia entre o pecador e um Deus santo acabou. A hostilidade deu lugar à paz, e essa paz foi estabelecida por Jesus Cristo. E esse veredito produz frutos muito práticos. Primeiro, essa paz objetiva. Depois, uma segurança real, porque a acusação final foi legalmente retirada da mesa. Isso também gera uma humildade e uma gratidão profundas, porque fica claro que a nossa justiça é um presente, não uma conquista. E a partir daí, a santidade começa a crescer, não como um esforço para conseguir ser aceito, mas como um fruto natural por já ter sido aceito. E essa é a conclusão gloriosa de tudo isso. O veredito é final. O caso está encerrado. O martelo do juiz do universo bateu, e a sentença sobre aqueles que estão em Cristo é uma só: justo. Nenhuma condenação. No próximo episódio, a gente vai ver que Deus não para por aí. Ele faz muito mais do que apenas absolver o prisioneiro. Ele traz o filho de volta para casa. O nosso tema vai ser adoção.